Olá, abençoados, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Se não tá, vai ficar em nome do Senhor Jesus. Você se sente que Deus está em silêncio, como se nada tivesse acontecendo? Mas e se Ele estiver trabalhando agora, mesmo sem você ver? Nem toda porta fechada é derrota. Vou compartilhar aqui com vocês uma coisa que aconteceu faz pouco tempo, né? Para quem não me conhece, eu trabalhava como designer gráfico, né? E ultimamente estava trabalhando mais voltado para festa, com convite, painel de festas e tudo mais. Mas eu senti no coração que eu deveria parar, deveria estar encerrando minhas atividades, porque eu senti que eu deveria parar, porque eu senti no coração que eu tinha uma outra coisa que seria minha prioridade, vamos dizer assim. Eu ainda não sei o que é, talvez seja isso. Então, a gente nunca sabe os planos de Deus, né? Então, por mais difícil que seja, era a minha única renda, vamos dizer assim. Então, Deus pediu e assim, não foi só que eu senti no coração, vieram outras confirmações me dizendo que era para eu encerrar, né? Então, eu acabei fazendo com que Deus me pediu, encerrei as minhas atividades como designer, mesmo não entendendo, mesmo não sabendo o próximo passo ou qual que é a vontade dele para mim, eu aceitei. Estou aqui disposta a servir e entender quais são os planos dele para minha vida, né? E quando Deus está trabalhando, muitas vezes a primeira coisa não é a situação que a gente está em oração que muda, né? São pequenas situações, que mudam, né? Igual assim, eu vejo dentro da minha casa. A partir do momento que eu comecei a me entregar mais para Deus, a falar mais de Deus, assim, dentro da minha casa, mudou, assim, tá mudando também, sabe? Meu marido também passou a servir mais na missa, a minha filha já queria ser coroinha mesmo, mas isso já veio de antes. Mas assim, você vê os pequenos detalhes dela, da forma como ela fala de Deus, de Jesus, assim, é lindo. Teve até um dia que nós estávamos assistindo uma missa de cura e libertação de casa. Cara, foi lindo, assim, eu não quero expor ela, mas ela começou a chorar, assim, dela falou assim pra mim: ai mãe, Deus me tocou, alguma coisa assim, Jesus me tocou, alguma coisa assim, e ela não parava de chorar. E eu conversando com ela, foi muito bonito de ver, assim, sabe? Esse primeiro encontro dela, vamos dizer assim, com Jesus. Então, essas pequenas situações que ele muda, principalmente, é o seu coração, né? Mas vai mudando você, vai deixando você mais calma, mais confiante, com discernimento, menos desespero. A hora que aparece um problema, você tem mais paz no coração, vamos dizer assim, sabendo que quem está cuidando é o Deus do impossível, né? Ele pode todas as coisas, se Ele quiser. Deus não muda só cenário, Ele transforma pessoas. E sabe aquela sensação assim de inquietação, que algo que precisa ser mudado, isso também é Deus querendo te mover para um lugar melhor, né? Então às vezes a gente não entende aquela inquietação, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer isso, e por N motivos a gente vai adiando, igual esse canal mesmo. Eu tava esperando eu ter um celular melhor para eu começar, porque o meu 2 minutinhos já grava, já dava memória cheia, eu tava esperando o momento certo. O momento certo para começar, né? Tanto com o celular quanto eu mesmo, como eu falei, eu comecei quebrada. Estou num processo de conversão, então, assim, tá acontecendo várias coisas dentro da minha casa que não seria o momento certo para eu estar aqui compartilhando com vocês, entende? Mas, assim, logo vai chegar meu testemunho, no momento certo eu vou compartilhar com vocês, com certeza. Mas, e aí, aquela inquietação deu, não, eu preciso começar. E eu comecei, mesmo do jeito que eu tava, mesmo sem celular. Eu estou gravando com o celular do meu marido, né? Então eu tenho que esperar ele estar em casa para eu conseguir gravar, e tá tudo certo, né? E assim a gente vai indo, a gente dá o passo e as coisas vão fluindo. E mesmo que seja sem respostas claras, assim, que a gente também quer umas respostas para ontem, né? E não é assim que funciona, e a gente sabe, né? Nem sempre Deus fala alto, mas Ele move profundo. E, assim, biblicamente também falando, eu puxei aqui, né, gente, eu uso bastante ChatGPT para me ajudar nesse processo, vamos dizer assim, porque eu tô aprendendo, né? E eu puxei aqui umas passagens bíblicas que falam sobre o silêncio de Deus, né? E uma que me chamou bem a atenção foi em Salmo 12, tá em Salmo 12 na minha Bíblia, mas em algumas vezes pode ser que esteja no Salmo 13, é o 12:1, tá escrito assim: até quando, Senhor, de todo vós esquecereis de mim? Por quanto tempo ainda desviareis de mim os vossos olhares? Né? Por muitas vezes a gente questiona, né? Por que Deus não olha para mim? Por que Deus não fala comigo? Por muitas vezes a gente questiona, né? Por que Deus não olha para mim? Por que
Deus não fala comigo, na vida de fulano tá acontecendo e na minha não, e a minha não flui, mas mesmo em silêncio Deus está agindo. O silêncio de Deus não significa que ele foi embora, significa que ele está trabalhando em algo que ainda não chegou a hora de você ver. Então, se hoje você sente esse silêncio, assim como eu tô passando por esse momento de silêncio, sabe? Além do deserto, eu tô passando pelo silêncio. Então, muitas vezes a gente fica questionando, né, por esse silêncio, mas não significa ausência. Significa que Deus pode estar trabalhando em algo que você ainda não consegue ver. Se você gostou, deixa seu like, compartilha aqui comigo algum momento que você passou por silêncio ou no deserto. Compartilha aqui comigo, eu quero saber também como que tá a vida de vocês. Se esse vídeo falou com você, já salva esse vídeo para você lembrar dele em momentos difíceis. E conta aí para mim se você já passou por algum deserto, um momento de silêncio. Compartilha aqui comigo, conta um pouquinho do seu testemunho, tá bom? Obrigada por ter ficado até aqui comigo. Já deixa seu like, compartilha. Se não é inscrito, já se inscreve para os próximos vídeos, tá bom? Tchau, gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.